Então, galera, Bombeiro Civil do Rio de Janeiro e também de outros municípios, deixar uma dica aqui para vocês. Eu não sei se em outros municípios eles têm os mesmos direitos, né? Mas eu creio que a gente pode lutar para conquistar algumas coisas. Por exemplo, eu estou batendo na tecla do valor da assiduidade, que é um benefício que o Bombeiro Civil tinha antigamente, no valor de R$ 50, e que era corrigido conforme o andamento da CCT, né? Assim como a gente tem a cesta natalina de R$ 175 todo o ano, o benefício da assiduidade, que é quando o bombeiro civil recebe R$ 50, quando ele não falta naquele mês, é um benefício mensal, diferente da cesta natalina, e também que foi uma vitória da categoria. Então, esse benefício ele tinha para a gente há uns anos atrás e simplesmente esqueceram, né? Eu sempre tentei lembrar, mas o sindicato passou por várias transformações, né? Várias lutas, sai um, entra outro, e aí as pessoas não nos ouviam com o coração aberto, né? Porque o calor das emoções, éramos oposição e tal. A gente está aí para somar com a categoria, a gente não está para fazer oposição por maldade, a gente tem que se opor àquele que se torna inimigo da categoria. Então, se você é amigo da categoria, se eu ver que você está fazendo um trabalho certo, você decidiu fazer um trabalho certo, vai ter o nosso apoio, vai ter o meu apoio. Mas se eu ver que o cara está indo por um caminho já errado, aí eu sou bem coerente para poder chamar e falar, cara, esse caminho não. Porque a gente tem que ser amigo da categoria e não das pessoas, tá? Então, não leve a mal, mas o dinheiro que está aí é o dinheiro do trabalhador, então a gente tem que ver dessa forma. Então, esse valor de assiduidade é quando o bombeiro civil não falta e todo mês ele recebe esse dinheirinho, né? Isso foi esquecido, a gente não pode retroceder direitos. Direitos tem que ser mantido, né? E a cada CCT que passou, esse valor de R$ 50 já era para estar nos 70 hoje em dia, tá? Então, esse benefício ele já existe para os bombeiros de aeródromo. O bombeiro de aeródromo, há uns anos atrás, recebia 200, mas eu acho que já foi corrigido. Eu não sei quanto está recebendo hoje, mas eu vi na última CCT deles que tinha esse valor ainda, tá? Então, o dia que sair esse benefício, saiba que teve alguém que teve coragem de pedir, né? Que alguém que se lembrou, que pensou lá em estudar as questões da nossa categoria, porque o meu objetivo não é se engrandecer com isso. O meu objetivo é que a gente possa refletir que é necessário a gente sempre fazer lembrado isso. Às vezes você vai no sindicato, você faz presente, mas você só vai com o corpo, não vai com a alma. Tem que estudar o estatuto, tem que estudar outros sindicatos para ver alguns benefícios que eles conseguem. Eu dei o exemplo do vigilante, que hoje em dia o salário deles é corrigido pelo INPC, se não me engano, INPC, né? E todo ano tem 10% de aumento, cara. Todo ano eles têm um aumento bom. Tanto é que eles não tem guerra mais. O sindicato não tem mais guerra. Quando eles se reúnem lá para fazer alguma aprovação, é mais para lidar com questões de alimentação, ou acréscimos na profissão, ou questões de reciclagem, né? Direitos de reciclagem após saída do trabalho, tantos meses. Então eles não têm mais aquela briga, né, de todo ano. Aí tem que lutar, aí não recebe retroativo de há vários anos. Então acaba quando você consegue garantir esse direito. Eu conversando com os amigos que são vigilantes, eles falaram que o que impulsionou isso foi os bancos, né? As contas que os vigilantes tinham nos bancos era conveniente para os bancos, então eles também ajudaram nesse impulsionamento desse valor ser pelo INPC. Então, todo ano eles não têm uma defasagem salarial. A alimentação melhora, então acabou a briga. Agora todo mundo se entende. E será que um dia a nossa categoria vai chegar a esse ponto
de ter um valor fixo, né, que seja corrigido acima da inflação, tudo direitinho, que a gente fique feliz, o dia que isso acontecer, com certeza é vitória para a nossa categoria e a categoria vai ser mais valorizada. Aí sim a gente consegue lutar por questões como, pô, ali não tem bombeiro civil, tinha que ter tantos bombeiros civil por metro quadrado, por área, né, metro quadrado, por área. A cada tantos metros tem que ter um bombeiro civil lá, a lei tem que ir lá na lei para estudar isso aí, para a gente saber direitinho. Pô, falei, por metro quadrado é sacanagem, é uma falha minha aqui. Então, depois os adversários pegam essa falha e ficam debochando da gente nas redes sociais. Mas foi um desvio de pensamento aqui. Então, a gente tem que estudar outros sindicatos, ver os benefícios que os caras conseguem e tentar ver se esses benefícios também cabem na nossa categoria. Né? Fazer uma avaliação, se cercar ali de entendimento e saber onde que dá para... Pô, isso aqui é maneiro, isso aqui podia trazer para nós. A sexta natalina foi uma coisa boa. Final de ano você tem aquele dinheirinho lá, né? Já que o patrão não dá, te rouba o pernil na marra, né? Então, é assim que vai... os benefícios vão melhorando, a categoria vai ficando mais valorizada. Então, quando chega na questão do freelance, já não se admite mais pagar R$140 sem alimentação, sem passagem, né? Sem hidratação, porque é assim que o trabalhador está trabalhando no Rio de Janeiro. O cara vai para um evento desse daí, Lady Gaga, tem gente ali que usa droga, né? Se vocês for para esse evento, não toma nada que os outros te dão, não. Senão daqui a pouco tu tá lá igual aquele cara lá da Branquela lá, o Júlio lá dançando e apitando lá no meio da galera lá. O bombeiro civil passa por cada enrascada, cara. Não só o bombeiro civil, mas como o maqueiro, com toda a equipe lá desses eventos, né? Eu não faço evento nem me matando. Não pego o evento, graças a Deus não preciso ainda. Vamos supor que futuramente eu vá precisar, não vou cuspir pro alto, né? Mas não é meu sonho de consumo trabalhar em evento, não. Mas eu sei que as pessoas que vivem de evento, elas precisam ser valorizadas, porque realmente é uma luta. O cara vira à noite, né? Não ganha de sono noturno, não tem direito a uma alimentação, não tem direito a um lugar para descansar, entendeu? É muito absurdo, cara, é muito absurdo. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí, porque se a gente não lutar, a gente não consegue nada. Até o patronal quer que a gente lute, para tu ter ideia. Porque quando a categoria está de pé, e a gente começa a exigir direitos, o patronal olha assim e diz assim, ó, para as empresas, os caras estão cobrando a gente, os caras estão fazendo preço aí, vão fazer greve. Aí a gente tem que dar um jeito. Até para o patronal é bom, porque aí a gente começa a se fortalecer e começa a abrir postos de trabalho. As 156 horas da lei federal, que agora, nos meses 31, você recebe 3 folgas, quando a empresa não dá em dinheiro. Se der em dinheiro, tem que pagar de acordo com a CCT, tá? Se querem seguir a regra. Se derem folga, 2 folgas no mês 30 e 3 folgas no mês 31. É um avanço, né? Por quê? Porque nessas folgas, a empresa tem que contratar um cara com um vínculo empregadício, que é o intermitente, que vai render esses postos e também render as férias desses postos. Então, às vezes, é mais de um, 2 ou 3, até mais, dependendo de quanto tem na equipe, intermitentes que estão de carteira assinada. Pô, beleza. É a sua oportunidade de ter experiência. Né? E os intermitentes, quando a empresa arruma um posto, ele já tem ali um postinho para ficar, aí contrata-se novos intermitentes. Então, gente, isso é muito importante, a gente se levantar. Não é batendo, não é brigando, não é xingando que a gente vai chegar a lugar nenhum. É com inteligência, discernimento, sabedoria. Sabedoria. A gente vai almejando o nosso espaço, conquistando. Esse ano tem novidades aí. A gente aí do Movimento Coalizão temos novidades que não podemos falar, né? Mas vocês vão estar vendo aí a categoria
tomando mais uma injeção de ânimo com os projetos que a gente está fazendo aí, nos bastidores. E algumas pessoas, foi votado esse aumento esse ano, 5,80 e poucos, 85%. E tinha gente que não foi. Aqui a nossa categoria é assim, cara. Se tu foi votar sim, os caras falam que tá errado. Se tu foi votar não, tu tá errado. De qualquer forma, você tá errado. Só que os caras que têm condição de estar lá, não fiquem chateados, porque essa é a realidade. Vocês tinham condição de botar mais gente lá para votar o que vocês quisessem. Os caras não vão e ficam apunhalando quem vai, para tentar resolver, para tentar ajudar. Então eu tive na última assembleia, foi maravilhosa a assembleia, tá? Eu acho que a gente conseguiu acertar. Não existe nenhum acertamento, por exemplo, entre o meu grupo e o sindicato. Não existe nenhum acertamento de ter algum benefício do sindicato para nós, porque quando você está lutando ali junto e ajudando nas questões de comissão de trabalho, no caso dos meus amigos lá, então parece que a gente quer alguma recompensa, sabe? E a gente não precisa, porque a gente tem projetos maiores do que aquilo, né? A gente tem projetos maiores. Então, a gente não precisa que o sindicato... Amanhã ou depois, a gente for concorrer ao sindicato e tal, não tem problema nenhum. A gente pode concorrer, como sempre concorremos. Eu acho que tem que ter... Mesmo que a gente não... A gente sabe que não vamos ganhar, mas a gente vai concorrer para poder estimular as pessoas a buscarem esse compromisso também, tá? A entender como funciona. Ainda não está nada certo esse ano, se vamos, se não vamos. Eu, por mim, eu não gostaria, né? Sinceramente, porque tem outros projetos. Mas isso vai depender de como, na mão de quem está o sindicato, entende? O que estão fazendo, os benefícios, né? Tem um desconto do vintão, o famoso vintão está dando um problema sério aqui no Rio de Janeiro. Mas o vintão, o sindicato precisa ter orçamento, ele precisa ter dinheiro. Você não pode acabar com o seu sindicato. O que você tem que fazer é com que esse vintão chegue no Bombeiro Civil. E a minha ideia é que chegue nos desempregados de alguma forma, né? Eu tenho certeza que o cara que trabalha de carteira assinada, se ele vê que o sindicato está fazendo algo pelo desempregado, eu acho que ele vai ficar feliz, entende? Mas vamos fazer algo concreto, gente. Os planos de saúde que você entra só para morrer, isso daí não tem que ver isso aí direitinho. Então tem que fazer um negócio com amor. Não pode ser um negócio de qualquer maneira para dizer que está fazendo, tá? Então, para essa categoria é complicado. Você tem que amar a sua profissão, você tem que respeitar o trabalhador e o desempregado e o freelance, entende? Então, tem que buscar situações em que você possa melhorar a vida de quem mais precisa. Porque o trabalhador está trabalhando, ele está com as contas dele sendo pagas. E o desempregado? E o freelance, sabe? E o cara que às vezes não tem um dinheiro para reciclar, entende? Então, é nessas questões sociais que o sindicato, pelo estatuto sindical, ele pode fazer. Não é aquele papo de carteirinha de 200 pontos que era antigamente, que aquilo ali era... Aquilo ali foi fogo, aquilo ali, pelo amor de Deus. Entende? Então, sem estender mais... Importante a gente lutar pela categoria. Eu acho que já dei muita munição aqui pro adversário. Como eu não me preocupo com os adversários, eu não tenho preocupação nenhuma. Pode ver com a pedra, isso não me incomoda, entendeu? Quando você sabe o seu valor, o que você tem somado, o teu pensamento, a tua boa vontade em relação à categoria, você sabe que tu não tá ali para se beneficiar, ainda que futuramente você possa ter alguma notoriedade. Isso é normal, né? Mas você não está ali nesse propósito, tá? Que cresça o sindicato e a gente diminua, que cresça a categoria, não o sindicato, que cresça a categoria e a gente diminua. Porque eu quero amanhã ou depois pensar assim, caramba, eu fiz muito por essa categoria. E vai estar lá a minha foto lá no sindicato,
em manifestações. Essa última eu não pude ir, né? Mas porque foi muito em cima da reunião sindical, eu tive que fazer todo um trâmite, porque a gente está em processo de férias e o amigo que estava lá é o cara que está de férias na minha empresa. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para se desdobrar a nossa equipe, né, o nosso movimento Coalizão, para poder uma parte estar lá, uma parte estar no outro evento, uma parte estar resolvendo outras questões. E esse ano foi um ano de realmente de dançar muito, porque a galera, pô, tá aí se empenhando, tá buscando e tal. E as pessoas só sabem criticar, mano. Quando você tá nessa questão, as pessoas já te vê com maus olhos. Ah, o cara tá ali, que tá querendo alguma coisa. Não, pelo amor de Deus. Nós somos trabalhadores, nós temos nosso salário, nós estamos bem, nós temos nossa condição financeira que a gente adquire na nossa empresa, entende? Não é muita coisa assim, mas dá pra gente sobreviver, ninguém tá passando fome, né? A gente tá ali para somar com a categoria, para observar. Se o sindicato que você não olha, que você não observa, é complicado. E agora, quando mudou a gestão, eu só queria saber que tipo de hipocrisia é essa. Quando o outro presidente não estava afastado, o vintão ficou rolando aí, ninguém reclamava, cara. Essa é a realidade. Não fiquem chateados comigo, não. Ficou ali recebendo quantos mil? A renda do sindicato lá, 70 mil por mês. Quantos mil, né, ficaram sendo arrecadados sem ninguém falar nada, sem ser usado para a categoria, sem ser revertido para a categoria, porque eu não vi nenhum projeto para a categoria. E não ia ver. A gente que ficou cobrando lá nos canais do Zap, né, a gente ficou cobrando lá para que seja revertido esse 20 reais. E ninguém cobrava. Aí agora mudou a gestão, aí a cobrança. Beleza, tem que cobrar. A gente já tinha cobrado que esse valor tinha que ser revertido de alguma forma. Agora, a gente tem que calcular que forma é a melhor para que parte desse recurso, né, seja pagamento dos funcionários. Os funcionários precisam ter seu salário. Eu sempre falo, eu defendo o pai de família. Se lá no sindicato o objetivo é o pai de família ter o seu ganha-pão, para você concorrer a uma eleição sindical é estressante, é massacrante, é gastos, tá? Então os caras estão lá porque eles chegaram por mérito deles, eles merecem estar lá, a gente só exige que trabalhem. Então se a gente chega lá, o trabalho está sendo feito perfeitamente, são dignos do salário deles, eu defendo eles, eu defendo o trabalhador, entende? Não existe uma oposição burra, né? A gente sempre fala isso. Não existe uma oposição ao trabalhador, existe uma oposição ao que é errado. O cara que não vai trabalhar e quer receber, o cara que quase não vai no sindicato, entendeu? E existe essa oposição da gente. Mas se a pessoa está indo, trabalhando, se desdobrando, estão revezando, fazendo, aí é uma coisa totalmente diferente. Uma coisa também que a gente tem que ver que há tipos de atos que é só perda de tempo. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque o desempregado não vai participar. Raramente você vai ver um desempregado lá que não tem grana para ir. Não tem grana para ir sindicato participar de uma manifestação ou de alguma coisa. O que está empregado vai ter que abrir mão desse tempo com a sua família para estar lá. Então, você sabe que muita gente não vai, né? Então, será que vamos ser sempre assim? Agora, existem pessoas que se disponibilizam do tempo porque se preocupam com a questão do sindicato. Essas são pessoas guerreiros de verdade. São uma galera que leva nas costas uma categoria. Essa é a realidade, que carrega nas costas uma categoria. Que vai lá e mete a cara e quer saber, e quer, sabe? E isso não é de agora. Para aparecer. Isso é lá do tempo do Ronca, do tempo que era mais difícil. Eu estou chegando agora, né? E estou vendo essas questões. E também já estou ficando um pouquinho mais antigo também. Porque eu participei da última reforma estatutária, reclamei pra caramba. Pô, os caras passando estatuto na boca de ferro, querendo que aprovasse coisas sem a gente entender o que está sendo mostrado ali. Bota isso no data show.